Alô, Brasil! Agora foi. Agora foi. Tem que explicar o que Como aconteceu, vocês senão o estão? povo vai achar que a gente tá louco. Não, é que ele começou a surtar aqui, ficou tipo... Não, é verdade. "Ah, Ele interrompeu na hora que eu tava fazendo a abertura. Então a gente tá diretor. gravando de novo. Enfim. Alô, Brasil, tudo bem? Como vocês estão? Hoje a gente tá com uma convidada muito especial, porque todos os nossos convidados são especiais, mas essa... Essa é mais especial porque o público pediu muito. Quando veio O a público Kalina, o pediu público muito, é pediu ela. verdade. Quando veio a Clarinha, Se pediu vocês ela. gostaram do episódio da Kalina, da Clarinha, eu acho que vocês vão gostar desse, né, Jean? Eu espero que gostem. E trouxemos simplesmente Mari Canto. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Mariana Canto, eu tenho 14 anos e, gente, eu tô muito feliz de estar aqui, assistir o episódio da Kalina, da Clarinha, que são super minhas amigas, e acho que vai ser super legal esse episódio também, tô ansiosa. A galera pediu Nossa, tanto que 14 agora... anos. 14 anos? Parece Bizarro, Meu né? Deus. É bizarro. Parece que tem menos. Sim. Parece menos? Você é a única pessoa aqui que parece que tem mais. Parece que É tem mais, sério? né? Todo mundo fala que parece que tem mais. Sério? É, eu Aham. também acho. Não. Você parece ter uns 16. É, você tem 16, né? Eu tenho. Aham. Eu pareço ter 16. Não, eu falaria que você tem mais, falaria que você tem Toma! É, todo mundo fala que eu pareço ter mais. Eu tava com a minha pareço que- professora... Você olhando pra mim. Quantos Mano, anos você acha que eu tenho? É porque eu sei quantos anos você tem. É, que eu postei ontem, Mas... Você postou no Eu Instagram. sou stalker. Mas eu falaria que você tem, tipo, uns 26, 27. Todo mundo dá essa por idade aí. pro Jean. Gente, ele tem 32, ele Não, é velho. bizarro, 32. Velho ou caramba? Velho? Não, mas sabia que eu tava na minha aula de canto ontem, e aí eu falei pra minha professora, não, porque eu tô num colégio, tô ensino à distância. Ela, você ensinando à distância. Eu, não, eu na Como escola. professor? Aí ela, caramba. Não, mas ninguém fala que você tá no colégio ainda, você tá na Nossa. escola, sério. Eu acho isso ruim, sabia? É sério? Porque, tipo, se eu tiver 30, eu vou ter cara de 40. Não, às vezes não, Ah, sabia? às vezes não, às vezes é só agora. Se eu te falar que comigo Sério. foi ao contrário, quando eu era mais novo eu parecia mais velho, depois eu fui envelhecendo eu fui parecendo Agora, mais novo. tem É o gente, Benjamin sabe, Button. teve uma vez que a gente encontrou um cara na rua, e ele falou assim, você tem 18 pro Jean? Do nada? Até 18 hoje, anos, até eu hoje nunca eu não daria aceito. 18 Não, anos pra- 18 não dá. Até hoje você não aceita essa Eu não verdade aceito. na sua cara. E ele achou que eu tinha 20, ele achou que eu era mais velha que você. Mas depois a gente descobriu que ele era Não, trambiqueiro. mas 18 não dá. Hein? 18 Depois a não gente dá. descobriu que ele era trambiqueiro, então não vale a opinião Ah, dele. não valeu a opinião. É, mas enfim. Mari, a gente queria muito saber como que você entrou na internet, como que você começou, enfim, a ser a Mari Girly Girl. Gente, a história de como eu entrei é muito bizarro, porque assim, eu sempre, desde pequenininha, sempre quis ser famosa, sempre quis estar aí na internet, sempre quis fazer alguma coisa assim, mas quando eu comecei a gravar, não era esse meu objetivo, gente. Eu tinha uma conta, tipo assim, de Get With Me, de dicas pras minhas amigas, assim, mais próximas, essa conta caiu. Eu falei, não, eu vou criar uma outra conta, mas eu não vou mostrar meu rosto. Não vou mostrar meu rosto. Aí, se vocês forem ver o meu nome no meu TikTok, Mari, é m.girlygirl era, e a minha foto, tipo, não é uma foto minha. Por quê? Porque eu não ia mostrar meu rosto. Aí, um dia, simplesmente, em julho de 2024, eu decidi começar a postar, dando dicas, falando essas coisas assim. E eu comecei a postar 3 vezes por dia. Aí teve um vídeo meu de dicas de série que viralizou e eu continuei postando. Foi assim. E eu cresci muito rápido. Foi, tipo, do nada, assim. Não foi uma coisa que foi muito contínua, sabe? Uhum. Mas foi muito legal. Então já que ela cresceu falando sobre séries, tem como fazer o top 3 desse exato momento dessa gravação? Tem. Quer dizer, mais ou menos, série é mais complicado, mas ó, eu acho que a minha série favorita é Gilmore Girls, porque eu assisti com a minha mãe e eu tenho, tipo, um apego sentimental muito grande por Gilmore Girls. É, a segunda, acho que é Pretty Little Liars, muito Nossa, é boa. sua cara. É sério? Ai, que bom. Muito boa, bizarra. E a terceira, ai, gente, vai ser muito clichê, mas é Outer Banks, porque eu acho muito bom, mas é muito clichê, sério. Já assistiu Outer Banks, Jean? Não. Nunca Nenhuma das três assistiu? eu assisti, você acredita? Nenhuma das três. Nossa. Mas eu não gostei tanto assim de Gilmore Girls, sabia? É sério, é porque é o seguinte, é uma É que eu série fiquei com- parada. Não, então, é parada e eu fiquei com ranço da Rory. Da Horror. Ah, quem não fica Tipo, com ela é ranço da muito Rory? chata, ela fica toda hora sendo alecrim dourado. É, na primeira temporada tá ela mais legal, que ela tem, tipo, 16 anos, É, 17, tal. sim. Mas quando ela cresce, ela fica insuportável. Mas, assim, é uma série muito de mãe e filha, e eu assisti com a minha mãe, então eu fiquei aí com tinha um apego significado sentimental. bonitinho, né? Verdade. Qual que é a sua série favorita? É, qual é a sua Jean? série? Não, favorita? você acredita que eu não tenho uma série favorita? Eu não consigo me apegar com uma série muito fácil. Eu assisto várias séries, Mas eu gosto. precisa pegar, cara? Sim. Só ter uma favorita. Não. É, e a sua, qual é? É. Ah, eu não sei se vocês já assistiram, mas o Gambito da Rainha Nunca assisti, mas sei qual é. Já. é muito bom. E eu gosto de... Ai, gente, só gosto de série estranha. Eu gosto de Alice in the Borderland. Eu gosto de Outer Banks Aham. também. Todo mundo gosta de Qual que é Outer a série Banks. agora que você recomenda nesse exato momento que você assistiu recente e você fala, galera, vai assistir? Não sei,
eu sempre assisto The Office e eu acho The Office Cara, você atemporal. assistiu Eu Emergência adoro The Radioativa? Office. Emergência Radioativa. Cara, que série assisti. boa. Eu não Você assistiu? assisti, eu vi um monte de corte no TikTok, não Muito legal. assisti. Nossa, eu gostei. Eu fiquei com raiva daquela devorei. família que É conseguiu brasileira, espalhar. não é? Brasileira. Eu devorei. Eu fiquei É com porque raiva. Emergência Radioativa é baseada em fatos reais. Baseada em fatos reais, mentira. Sobre o maior caso radioativo do mundo, que foi no Brasil, foi em Goiás. Goiânia. Foi. Goiânia. 87. 737 no mundo, foi aqui no Brasil. Que bizarro. É, e aí essa Nossa. série é baseada nisso. Aquela família que espalhou, me dá uma raiva dela. Eu entendo que a culpa não é deles, eles não tinham formação, eles não sabiam o que estava acontecendo. Mas quantas vezes a mulher falou pra ele tirar aquele pó de dentro de casa? É. Ele chamou a vizinhança, tipo, com um pó todo azul, olha, o pó brilha. E contaminando a... Que raiva dele. Mas eu entendo, a gente entende. Mas né? hoje em dia, tipo assim, você não fala mais sobre série nem nada, né? Não, hoje em dia, tipo assim, eu até gravo vídeos de dicas de séries, mas qual que é o meu objetivo? É ajudar, tipo, meninas adolescentes. Então, eu dou dicas de, tipo, por exemplo, beleza, dica de volta às aulas, dica de, por exemplo, coisas de adolescência feminina que muita gente não fala, por exemplo, menstruação, depilação, coisa assim. Eu gosto desse vídeo de ajudando as meninas mesmo, sabe? Porque desde que eu era pequena, pobre, tipo, desde que eu tinha... A velha, para. Desde que eu tinha, tipo assim, 10, 11 anos, eu sempre gostei muito de ver coisas de, tipo, assim, coisas de dicas, de autocuidado e tal. Por isso foi muito fácil pra mim gravar esses vídeos. Eu adoro. E eu acho que todo mundo precisa de uma referência feminina, né? Todo na internet. Porque mundo muita gente tem esse precisa. tabu de não querer falar sobre Exato. essas coisas. Aí, enfim. E demorou complica. muitos anos pra ter esse espaço, sabia? Pra ter esse Era um espaço. espaço Com bem machistão certeza. mesmo. Era uma coisa, tipo, ninguém fala desses assuntos e tal. E, gente, tipo, assistir vídeos que, tipo, te entrem assim, te deixa muito mais confortável, sério. Nossa, sim. eu adoro. É não, porque tem umas pessoas que só ficam postando dancinha. Conteúdo vazio. Real, a gente É. tava falando isso. Tem gente que, tipo, não tem conteúdo, sabe? Eu acho que Começa a tem que... disparar pra todo lado, você Se não diz sabe o que ela criador de conteúdo. Que Que conteúdo? conteúdo? Gente, você tem que interagir com o seu público. Desculpa, você, mesmo que você não tenha conteúdo, você poste coisas densinhas e tal, você tem que contar alguma coisa do seu dia. Você tem que, tipo assim, falar de experiências, suas opiniões, porque senão você cria um Não, e conteúdo vazio. é ruim até pras marcas, sabe? Tipo, ela vai te patrocinar. Mas beleza, ela fala do quê? Ah, ela fala de saco de lixo, fala de vassoura e de, sabe, calçado. Nossa, que exemplo Que exemplos, péssimo. nossa. É, tipo, no mesmo dia. Não, mas tem gente que ele quer fechar com várias marcas, faz os negócios muito aleatórios. Eu conheço a pessoa, você não conhece. É minha amiga mesmo, assim. Eu falo pra ela, para, foca numa coisa. De manhã ela tá, tipo, tô limpando a casa com a minha vassoura. Aí ela marca uma empresa qualquer, por favor, me patrocina. Aí de tarde ela vai tomar um refrigerante. Olha, estou tomando tal marca. Eu falo, caraca, fecha numa coisa só. Eu não sei do que você gosta. Sabe? Não, mas eu entendi, eu peguei o que ele quis dizer. Já viu isso? Tipo, influenciador que dispara, é que você quer falar. não. É tipo gente que faz TikTok Shop. TikTok Shop é tudo. Nossa, sim. Não, mas ali a gente ainda entende, beleza, ele tá recebendo uma comissão por alguma coisa, então ele tá Sim. trabalhando. Mas, Eu só fiz vídeo pro TikTok Shop uma vez. Mas é porque eu tinha comprado, tipo, uma lâmpada do pôr do sol e tal. Não, sim, Aí eu achei muito linda. Aí eu vibes. falei, gente... Não, mas é Mas eu acho normal. muito estranho aquelas pessoas... Gente, olha o que eu comprei no TikTok Shop agora. É um comprou de protetor tudo. solar, tá? Uma coisa mó Não, aleatória. exato. Mas eu também, gente, eu já comprei um monte de coisa no TikTok Shop. Minha capinha do TikTok Shop, mas assim... É tudo muito barato lá. É muito barato, E gente. chega rápido, então, É. tipo... E tem gente que tem preconceito. Não tem um preconceito com o TikTok Comprei Shop. no TikTok. como no nosso no link TikTok lá Shop. na nossa vitrine tem essas almofadas aqui, inclusive. Sério? É, essas almofadas da Zona Nem eu Eu Criativa. sabia. achei essa muito Tá lá fofa. na nossa Comprei vitrine, as é verdade, almofadas ó. no TikTok Shop, gente. Tá mais barato por lá. É. Pode ter certeza. Ainda tem 10% de desconto se você usar dentro do site. Trame 10. Tramo 10. Então, está aí de recado. As nossas dicas aí. A Primeiro gente tá corte imitando a do Mari Canto TikTok de Shop. dicas. É. Amém. Mas, enfim, Mari. E como que você lida com a responsabilidade de falar com o público e tal? Porque, querendo ou não, você é uma grande influência na vida das pessoas, Sim, né? Então, sim. tipo, você tem que ter esse cuidado do que você fala ou não na internet. né? Com certeza. Tipo assim, principalmente porque o meu público é muito variável. Eu tenho muitas meninas que são bem mais novas, tipo 8, 9, 10 anos, e outras que têm, tipo, 16, 17, entendeu? Então eu acho que tem que ter uma responsabilidade. Tem coisas que, assim, eu tenho que deixar bem claro. Mas, gente, isso é pra você não precisar se preocupar agora, se você é mais nova e tal. Porque senão vai criar meio que uma adultização em meninas mais novas. Meninas de 8 anos querendo começar a se maquiar, a se depilar, coisas assim que não precisam pra idade. Então, eu acho que, sim, tem que ter uma responsabilidade mesmo. Tem que deixar bem claro o que é, gente, entre tantos anos pra deixar É. claro. Não, você já viu aquelas meninas usando retinol na cara? Tipo, Sim, gente, 6 bizarro. anos. Aí você fala, ai, gente, estou usando ácido hialurônico. Pra que Não, hialurônico gente, na não sua precisa, cara? não precisa. Gente, até eu, hoje, eu não uso 1000 produtos de skincare na cara. É, eu eu também. uso, tipo eu assim, uso 3.
Eu também, protetor solar, hidratante e sabonete. E, tipo, de vez em quando um sérum de noite, assim, sério. Não, eu também. É que o G agora tá perdido, né? É, ele tá Não, eu perdido. sei Qual que é a exatamente sua o que você tá- skincare do dia a dia? Me diz, Se eu Jean. te falar que você falou aquele dia da skincare coreana, eu fui descobrir que eu uso a coreana. É sério? É sério. Você usa skincare coreana? Não é que eu uso. Minha mãe tem uma lá e de vez em quando eu passo pra dar um trato na cara. Depois eu vi que era coreana de verdade. E tá funcionando? Aparentemente não, né? Ou sim, porque as pessoas acham que eu sou mais novo. É verdade. É, Se bom. Pode todo ser que tá mundo tá funcionando. achando que você é mais novo, é porque Bom, é bom. Agora minha mãe skincare sabe que eu que coreana. tô gastando a skincare dela. É, Ela expôs. perguntou esses dias quem é que tava gastando, eu não falei quem é. Se Mas, expôs. gente, até, tipo, coisa de... Não é só de usar maquiagem, tá? Tem muitas meninas mais novas que estão pulando etapas, tipo, dançando coisas assim, nada a que estão ver. dançando coisas nada a ver, É. que ficam se comparando com pessoas que são bem mais velhas Bem, que ela. comparação é outra coisa. Tipo assim, você não pode se comparar com uma pessoa que tem, tipo assim, 20 anos se você tem 14, amiga. É assim. óbvio que você não vai se parecer É com ela. óbvio. Ou principalmente de corpo. Você vai ver um corpo de uma menina muito mais velha, seu corpo tá em desenvolvimento, assim. Não, eu vejo muita influência, tipo, de 14 anos que a galera fica comentando reta. Óbvio. É lógico, cara. Porque é A reta, não passou nem da desenvolvendo. puberdade É. ainda. Do que você tá Mano. falando? Tipo, Mas você já deve ter Nossa, recebido muito relato de crianças. Com que se inspira- certeza. Como é que você pensa? Sim. Tipo, beleza, fala, caraca, essa criança tá se inspirando, ela não tem idade ainda, vai sobrar pra mim. Já pensou nisso? é por isso que assim, ela falou que ela... É que né? assim, É, os responsabilidade. meus vídeos, eu nunca, tipo, nunca postei nada de meio adultizado e tal. É muita coisa pra minha idade mesmo. Então, as meninas mais novas se inspiram em mim, eu acho que elas têm uma, assim... Não sei explicar. Elas não vão ter... Uma consciência. Exatamente, elas não vão consumir coisas que vão prejudicar o crescimento delas, entendeu? Porque Elas ela vão- não incentiva. É, isso que eu Exatamente. tô falando, ela não incentiva, Elas mas- vão consumir coisas de ajudar a se cuidar. Ah, por exemplo, técnicas pra lavar o cabelo, técnicas assim, não coisas que vão prejudicar Uhum. elas em si. Porque, é isso. É, sim, com certeza. Eu acho muito importante as pessoas mais novas consumirem esse tipo de conteúdo o mais Com rápido certeza. possível. Porque eu acho que a gente tem muita dificuldade de ser uma menina adolescente. Com certeza. Sabe? A gente fica com muita, meu Deus, o que eu faço? E aí começa a ter essa coisa de, tipo, meninos, enfim, Exato. quedinhas. É muito diferente, mas é uma fase muito legal. É. Hoje É, porque. tá... Não, eu sei o que você tá falando. Até porque você não vai falar com a sua mãe sobre qualquer assunto. Você precisa ter alguém que já passou pela mesma coisa. Sua mãe não vai falar com você essas coisas Nossa, eu muito cedo. conto tudo Não, pra eu minha conto mãe. Não, tudo não pra tão minha cedo. mãe. tipo. A gente não vai entender isso. Não, mas a minha mãe, tipo assim, Mas vai ter Desde- coisa que, tipo, tá acontecendo agora, dessa geração. Sua mãe não vai saber te ajudar. sabe? Porque querendo ou não, todos os acontecimentos são canônicos. São muito Tipo, todo parecidos. mundo participou. Que nem, Exatamente. tipo, ai, uma decepção amorosa, enfim, tipo, todo mundo já passou Uhum. por isso e vai passar. Uhum. Entendeu? Todo mundo fala que chifre também é canônico. Eu não sei, eu não recebi ainda. Você não sabe? Não. Não, eu sei Ah. que eu não recebi ainda. Eu sei. Mas Por é favor. assim, mas eu entendo o que ele quer dizer. Por exemplo, muita coisa mudou, por exemplo, na época É, mas sim. agora. Por exemplo, tópico de depilação. Nossas mães depilavam de um jeito, Não, a gente o tinha um tabu jeito que de tinha depilar. na idade da sua mãe, por exemplo, já não tem É. agora. Então é exato. diferente. aham. Elas não Mas- tiveram a oportunidade de aprender isso. É. Mas Tiveram eu que se acho virar. que assim, tem que contar tudo pra mãe de vocês. Contem tudo pras mães de É. vocês. Por isso as mães são a maior referência A feminina, maior influência que principalmente a na gente sua tem na melhor vida amiga, amiga. gente. É Sua sua melhor melhor amiga. amiga, exatamente. E a sua mãe é uma das pessoas que mais verdadeiramente vai querer te ver bem. Ela Sim. nunca vai falar algo pra te machucar. Sim. Enfim. E outra, eu acho que mãe nunca julga a filha. Eu Entendeu? também Sempre vai não. querer o melhor. É. Então, tipo assim, por exemplo, eu tive meu primeiro beijo muito cedo. Uhum. Eu tive meu primeiro beijo com 12 anos. Sim. E é uma idade, assim, Sim. até que avançada, porque todo mundo tinha dado o primeiro beijo na minha sala. E mesmo assim, sabe, eu fiz. E aí depois de um tempo, todo mundo começou a beijar e eu parei de beijar, entendeu? Então foi meio que isso. Eu fui a primeira, mas depois eu comecei a ser a última, sabe? sim. Dessas coisas. Só que aí todo mundo teria medo de contar pra mãe. Se ninguém das suas amigas deu o primeiro beijo. Sim. Mas eu contei porque minha mãe sempre foi minha melhor amiga, então eu, tipo, sempre me senti segura Eu só tenho bastante. uma frase agora, só que ficou no vazio, mas é uma frase boa. A mãe é a melhor influência que a gente tem na nossa vida. É, a mãe é a melhor influência que a gente tem na nossa vida, pode ter Caraca, certeza. ficou legal essa. Pode ter certeza. Tipo assim, tirando todas as influências, a sua mãe tem que ser a sua É. Tem influencer que ser maioral. a maior. A maior. Entendeu? de Tem que ser, todas. tipo, a Virgínia pra você. Não, minha mãe não é Virgínia. Minha mãe é muito mais legal que a Virgínia. Minha mãe não fica fazendo dancinha lá na... Tia, você quer Não. ser cancelado? Pelo Pela amor de Bloco Deus. na Virgínia, gente. Gostamos de você, Virgínia, é brincadeira. Gostamos Aliás, Virgínia, a do gente Body precisa de Splash você. A gente precisa de você na Copa do Mundo. Pra ajudar a Nossa, gente com o Vini precisa. Júnior, É verdade. por favor. Que ele Precisamos- jogou pra caramba, O né? Agora Neymar depois... não foi, né? Mas eu não gosto do Neymar, então...
Eu não gosto do Neymar porque ele traiu a mulher. Ele traiu a dele. mulher. Cara, a gente fez um corte disso. Ou seja- A galera foi tudo do lado da Sofia. Não, É porque, isso mesmo. tipo, isso é coisa de gente sem Gente, caráter, não, ué. é sem não caráter, importa. total. Mas você sabe que toda ação tem uma reação. Essas palhaçadas dele de trair mulher, de ficar caindo toda hora, ele não vai. Talvez ele nem vá pra Copa. É, exato. Mas ele não foi convocado. Não, foi ainda não convocado. saiu a convocação, mas o brasileiro já não tá mais do lado dele, sabe? Tipo, se fosse há 10 anos atrás, todo mundo falava, não, ele vai pra É porque, Copa. O que você planta, você colhe. É, Ele é um exatamente. jogador que teve muita história, mas o caráter dele afunda qualquer coisa. Então, aí na hora que ele levou no precisa da futebol. ajuda das pessoas, a pessoa não vai ajudar. Ele vai falar, agora você não vai também. Não. Pegaram E raiva. tem uns meninos, gente, que é absurdo. Você não fala um pio do Neymar, ele fala, não fala do Neymar. meu Neymar, Do meu ele Neymar, menino Ney e tal. Menino E é Ney. tipo, calma. Não, Pelo e amor do de Deus. nada parece que eles gostam de homem mesmo. De tanto que eles veneram esse menino. Literalmente, não. Tipo, Não, eu entendo as crianças, por exemplo, criança até 10 anos, que tipo, beleza, todo mundo, toda criança, todo menino tem um herói no futebol. Mas hoje em dia não tem mais pra que idolatrar o Neymar, porque o Neymar já não é Exato. mais o... eu ouvi uma frase esses dias, hoje eu acho que talvez fique um pouco bravo comigo, mas é bem girl, assim. É tipo assim, homens não gostam de mulheres. Homens gostam de homens porque tudo que eles fazem é pra validação masculina. Não, é verdade. Que bizarro. Não é verdade. E eu concordo 100%. Eu concordo. Porque, também. tipo assim, se a gente reparar, todos os meninos da nossa cidade fazem alguma coisa pra impressionar. Então, Os mas tá amigos mudando. deles. Mas tá Meninos, mudando totalmente. isso. É exatamente isso que eu falei na outra gravação. Tá diminuindo. Tá mudando. E acho que tem casos e casos. Tem meninos que são mais fofos, tem outros que são assim. É, mas a sim. maioria deles, gente. Ó, quer ver um porque- exemplo? Tipo assim, a maioria dos meninos perderam o BVL, por exemplo, por pressão psicológica dos Totalmente, amigos dos e falam, "Ai, amigos. não, eu quero ser descolado e aí Então, mas beijaram, hoje é mais entendeu? natural. Quer ver uma diferença? Na minha época, por exemplo, eles dividiam desenho entre desenho de menino e desenho de menina. Não existe mais isso. Tipo, É. menino que assistia Meninas Superpoderosas, chegava na escola, tipo, todo mundo, Uhum. você é louco, mano? Você assiste Meninas Superpoderosas, você é... Ih, Agora você tá podendo ver Assistir. Titanic. mas Gostar. caramba! Gostar e tal. Tipo, Ainda bem, tá vendo? Que se eu falasse que meu filme favorito era Titanic nos anos 90, eu ia apanhar, eu ia tomar uma surra dentro de casa. ele ia Aham. ser zoado. Você entendeu como que Peguei. mudou as coisas? Tá muito melhor? Mas, gente, todo menino tem um man child no fundo. Nossa, Tô. assim, Não, menina. Não importa, algum eu acho que momento todos vai eles começar vão a fazer tocar. dancinha. Era meu sonho, era meu sonho. Todos, Não, todos. Você sabe que é man Hoje- child? Ah, Não. tá. Isso já define que ele é man child. O quê? A gente vai fazer um corte agora com a cara dele colocando Man mente. child. O que é isso? É uma música da Sabrina Carpenter. Sim, é a música Depois- sim, mas qual que é depois qual que é o pesquisa contexto? Tipo assim, tradução. man child é tipo moleque, Moleque. basicamente. Então, tipo, ela Coisas tá que falando que menino todo faz. mundo tem, todo homem tem um lado moleque dele, Sim. tipo, man child. Então, basicamente, man child, a música fala que você é um moleque. Então, Uhum. muita gente faz essa dancinha no TikTok falando, eu sou moleque, entendeu? Ah, E tá. assume que é meio babacão Sim, essa moleque. música eu já ouvi, mas eu não sabia Entendeu? o E aí ela tá contexto. falando que todo mundo é babacão moleque. Tipo, tem um babacão Mas moleque é o que eu dentro falei da dele. outra vez, vem muito da criação. A geração que tá Vem. vindo agora não vai ser assim. Não. Porque os pais já é mais, tipo, mente aberta. Ai, ele já- Deus te ouça, né? Não, mas é. Porque de tanto man child tem no mundo, já deu. Nossa, pelo amor de É, Deus. igual eu deu falei, mesmo. cara, eu fico olhando umas coisas que eu fazia na época da escola, que, tipo, eu me arrependo muito, sabe? Tipo, o tipo de brincadeira que eu fazia, eu falo, caraca, por que que eu era tão idiota? Mas aí já veio da outra geração. Tanto que eles falam que é mimimi agora, né? Já percebeu? O mais velho fala, sim. é mimimi. Fala, não, gente, não pode, tipo, bullying. Cara, não tem sentido nenhum de existir o bullying. Ah, mas gente, um bullyingzinho Tem também não pessoas faz Não, que leve, merecem, mas os que pô. pega os que Não, tinha não antigamente. tem problema bullying, Depende. às vezes. Um bullyingzinho, tipo... Né? Tipo, um bullying. Antigamente era violento, amigos. Sofia. Era violento. De colocar Não, é lixo na cara, violento, não, sabe? não Tipo, dá, violento não dá. Pô, a cara da Sofia. o que você aprontou? Qual foi a pior coisa que você já fez Não, na mas vida? acho violento não dá. Não, violento não dá. É. Mas, tipo. Sim, uma zoeira assim. Por exemplo, o É. bullying que você pratica em cima de mim. É saudável. É. Saudável. A gente tem que cortar essas partes toda vez que eu falo alguma coisa do gênero. Não. Menos também, vai. Menos. Bem menos. Mas, enfim, como que você lida, por exemplo, com o hate na internet? Olha, Ela tem hate. Eu tenho. Sabe qual é um dos que meus todo maiores mundo tem. hates? Sabe qual é um dos Sim, mas meus ela maiores é uma das hates? meninas mais legais da internet. De graça. Sabe qual é um dos meus maiores hates? Meu sotaque. Porque falam Sério? que é sotaque de amêndoa. Tipo, eu tenho um pouco de sotaque, sim. Tipo, de São Paulo. Mas, gente, eu não consigo. Tipo, não é uma coisa que eu forço, realmente. Uhum. É, tipo, o lugar onde eu nasci, eu não consigo mudar. E, tipo, tem muitos vídeos que eu tento, tipo, falar mais assim pra ver se para. Mas não tem o que eu fazer. Não é forçado nem nada. É, tipo, o jeito que eu falo. Mas, assim, eu acho que todas as pessoas vão te julgar. Todo. Não vai ter uma Sim, pessoa que não com vai te certeza. julgar. O importante é você ligar com o que você pensa. Porque, assim, você tem que fazer o que você... Eu não tô postando vídeo na internet roubando, não tô postando, tipo assim, enganando alguém. Eu tô falando vídeos, por exemplo, pra ajudar meninas. Isso não vai prejudicar ninguém. Por que que eu tenho que me preocupar no que alguém tá falando? Tipo Com assim, certeza.
Eu não tô... A gente também recebe uns de graça também, que eu olho e falo, caraca, a gente fez nada. Eu acho que isso é assim, se você tá realmente se destacando na internet, você vai Vai ter. receber. Com Quanto certeza. mais... Entendeu? Então, quando eu e o Gia, a gente começou a ter hate na internet, eu falei, Gia, tá dando certo. Tá dando É. certo, exatamente. Tem Já que- recebeu Pesou. algum hater muito pesado? Mano, não, deixa eu pensar. Deixa Eu achava que tentar a lembrar alguma pergunta coisa. era até pra mim, mas eu não sofro muito hate, sabia? Eu sofri na internet porque todo mundo falava assim, meu Deus, ela tem muita cara de loira burra. Toda vez era isso. Meu Deus, loira burra, loira burra, loira burra. E aí falava assim que se uma pessoa é bonita, ela é burra. Nossa, Ficavam gente, só pelo falando Olha lá, amor de é o Deus. estereótipo que a Amiga, gente tá falando agora. Então Pô. ficaram me xingando muito nesse aspecto, falando, ai, nossa, ela não tem profundidade, ela não sabe falar nada, blá blá blá. E aí eu criei uma conta de poesia no TikTok. Aí eu ficava, enfim, mostrando minha escrita. Aí parou, sabe, com isso. Tipo, a galera Sim, parou sim. de me considerar. Eu acho que um hate que eu fiquei muito mal um dia. Um dia postaram um vídeo e deu, tipo assim, umas 40 mil curtidas e eu fiquei muito mal. Que era um vídeo falando assim, sabe aquela trend, tipo, estética rara? Você já Aham, viu? sim. E era, tipo, estética rara. Você grava vídeo dando as dicas mais óbvias do mundo e seus fãs te idolatram por isso. E eu fiquei, tipo, muito mal. Porque realmente eu me esforço muito pra gravar meus vídeos de dicas. Eu vou lá, eu pesquiso, eu pego as coisas. E aí, pra falarem que é óbvio, eu fiquei, tipo, muito mal. Não, e sinceramente, eu acho que nenhuma dica nessa vida é óbvia. Porque Não. o que é óbvio pra você pode não ser óbvio É. pro outro. Totalmente, gente. Sabe? Principalmente por essa diferença de idade dos meus públicos. Uma Você dica viu- pra uma menina de 15 anos não vai ser a mesma pra uma menina de 11, É, entendeu? Exato. Você viu que teve um vídeo recente, viral, que tipo, a menina vai no programa de TV, que ela abre a cafeteira lá, o negócio Eu do vi café, isso. aí ela vira no coisa e fala, isso aqui pode virar copo, a tampa pode virar copo. Aí a galera, nossa, que idiotice. Eu nunca pensei que eu ia usar a tampa do negócio pra tomar café. Ah, eu Não é tão pensei. óbvio assim. Tipo, é óbvio pra você, não é pra todo mundo. É, realmente. Você já viu... Nunca foi. O Você... diretor falou que sempre foi. É, não, mas Nunca fui. eu já sabia disso. Ah, antigamente. Antigamente, Ó, quer comparar, Gia, é o choque tá. de geração. Na minha geração eu tenho copos. Pelo visto, só você não sabia. Então, foi Você já realmente tomou óbvio. café assim? Direto da tampa? Na minha casa tem copos, tem xícaras. Tá bom, Gia. Tá bom. Mas você já viu aquele cara que, tipo, ele é youtuber, ele fez vídeos pra quem não tem pai? E aí ele meio que fala, ai, sendo seu pai, taranã. E aí ele, tipo, dá dicas pra garotos. E aí ele fala, tipo, que é o... Ele Nossa, chama, oi, que filhos e fofo. filhas, e taranã. E aí, enfim, ele fica dando várias dicas, que nem você. Aí eu acho que isso é super bom, sabe? Porque você tá fazendo uma diferença. Com certeza. Entendeu? sim. Porque a gente subestima muito o nosso poder na internet, eu acho. Uhum, Mas conforme você vai, enfim, sim. se entrosando com o público, eles começam a te escutar bem mais. É. E eu tenho certeza que Sim. hoje em dia a sua voz é muito ouvida na internet. Ai, tomara, fiquei feliz. E as pessoas te respeitam mais. Até a galera que já falou mal de você, se você pegar 3 meses atrás, ela deixou um comentário ruim, hoje ela deixa um comentário bom. Com certeza, com certeza. Não, e até as pessoas que falam mal de você do ramo, com certeza podem se inspirar, entendeu? Porque eu acho que também toda a rivalidade que, enfim, existe muito nessa indústria, como você sabe, metade é porque a outra admira a outra e não quer falar, entendeu? É. Sim. É uma rivalidade porque, na verdade, se sente intimidada com o talento da outra menina, sabe? Sim. Isso acontece muito, né, gente? Uhum. Então, eu acho que, tipo, se manter firme no que você tá Sim. fazendo, tipo, dando dicas pras pessoas e continuando Se fazendo tiver a uma diferença. pessoa que mudou a vida dela através do vídeo, já vale a pena. Com Não certeza. precisa ser 1 milhão, sabe? Tipo, beleza. Uma pessoa que fala, cara, Se mudou bem minha que vida. ela tem 1 milhão de Não, sim, mas eu tô falando assim. Tipo, uma pessoa Se que chega bem e fala. Se bem que, tipo, ela mudou 1 A milhão vida de é de 1 milhão de pessoas. pessoas. Um exemplo não foi tão bom, né? Não foi. Não, mas deu pra pegar a essência. E, tipo, em relação às suas amizades, porque, por exemplo, a gente falou no início que se vocês tivessem gostado do episódio da Kaline e da Clarinha, vocês teriam gostado dela, mas é porque elas são amigas. Essa amizade surgiu antes ou depois da internet? Então, a Kalina, a gente, eu amo essa garota muito, ela é uma das minhas melhores amigas. Surgiu, tipo assim, quando eu tava, não era o início, assim, eu comecei a gravar em julho de 2024, a gente se conheceu em fevereiro de 2025. E o que acontece? A gente tinha criado um grupo de influenciadoras, chamava Grupo das Girly Girls. E aí, uma vez marcou de sair eu, ela e uma outra amiga nossa, foi quando a gente se conheceu. E assim, a nossa vibe bateu muito de cara, ela virou muito minha amiga, só que eu não era tão grande como eu sou hoje, e ela também não. Então, a nossa amizade foi, tipo assim, muito genuína, sabe? A gente sai pra fazer coisas, sai pra shopping, sai pra tudo, muito...
gente nem grava de vez em quando, porque não é um negócio realmente pra internet, não é uma amizade de internet, é uma amizade verdadeira, assim. Mas a gente se aproximou mais em julho e tal, que em julho eu conheci a Clarinha. A Clarinha também é outra uma das minhas melhores amigas, muito fofa e tal, que eu gosto muito delas duas. Mas eu vou dizer, elas e a Duda Reis, não sei se vocês conhecem, são exceção de amigas, tipo assim, que são muito próximas na internet. A maior parte das minhas amigas são fora da internet, tipo assim, porque são amigas que eu tô lá pra vida, que eu converso e tal, as amigas da escola. Tem muitas pessoas da internet que eu conheço, mas não sou tão próxima, sabe? Ou, por exemplo, eu sou amiga, mas não é aquela amiga que você conta tudo, sabe? Eu acho que é ter amigo muito... na internet deve ser muito legal, né? eu acho que é muito difícil você distinguir quem de verdade quer ser seu amigo na internet e quem tá lá por interesse, ou, por exemplo, por biscoito. Sim, total. Sabe? Tipo, pra gravar vídeo. Então, eu acho muito bom você ter tido Sim. essas amizades cedo. Que aí dá pra ver que elas não tiveram Sim, interesse, sim. já que você não era Tem grande, muitas né? pessoas que são muito fofas da internet, que assim, não tem nem o que falar, que se eu pudesse, seria super amigas. Como tem outras que dá pra perceber, tipo, ai, sabe, essa pessoa é amiga, tá por você pra internet, não é pra fora, entendeu? Isso eu não gosto muito. Não, e eu acho também que sempre quando uma menina tem muita inveja de você, você sente na hora. Com certeza. Sabe? O jeito que ela trata é diferente. É uma energia estranha Uhum. vindo da pessoa. Você fica tipo, eu não quero falar que eu conquistei isso porque eu acho que ela vai ficar me olhando Sim. estranho. Sempre eu tive muita dificuldade de falar. Enfim, quando você me convidou pra participar do podcast, eu não queria falar pra ninguém. Sim. Porque eu achava que ninguém ia realmente falar, nossa, que legal, eu Com vou querer certeza, assistir. Taranã. entendo. Eu só tenho uma melhor amiga que eu confio com toda a minha alma, que chama Flávia, e tipo assim, aí sim ela sabe de tudo, eu conto tudo pra ela e dá pra ver que ela me apoia de verdade, certeza. sabe? Tá lá pelas minhas conquistas. Porque, querendo ou não, todo mundo é ser humano. Então, se a gente falar qualquer coisa, tipo, querendo ou não, a pessoa lança uma inveja, lança uma coisa assim. E isso pode estragar seu plano, pode jogar uma energia negativa. Então, realmente, tem que contar aquilo pra sua amiga de verdade, pra suas melhores amigas, pra pessoa que você mais confia, que você sabe que, assim, vai dar tudo dela e não vai ser uma reação falsa, sabe? Mas eu também acho que tem uma coisa que muita gente não para pra pensar direito. Mas eu também acho que a partir do momento que você já tem uma melhor amiga que você conta pra tudo, você começa a se fechar pra novas amizades, sabia? É um bom ponto. Tipo, porque, por exemplo, agora você tem a Clarinha, você tem a Duda e você tem a Kalina. Tipo assim, se você conhecer outra menina, você não vai mais sentir a necessidade de criar uma conexão tão forte com ela assim. Sim. Entendeu? Então, tipo, pode acontecer uma conexão muito forte, mas que você não sabe porque não deu oportunidade pra isso, porque não sente a necessidade no momento, sabe? Sim, mas eu também não sei. Porque, por exemplo, eu acho que ter uma melhor amiga, por exemplo, saindo desse mundo da internet, eu tenho minha melhor amiga que é a Manu e eu conto tudo pra ela. É um porto seguro ali. É a sua amiga que vai estar sempre ali, que você sabe pode contar pra tudo. Então, assim, eu não tenho medo de criar outras conexões com outras pessoas e tal por causa da Manu. Mas eu sei que nenhuma vai criar uma conexão tão forte como que eu tenho com ela, entendeu? Sim, com certeza. Como que é esses rolês de influenciadora? Vocês falam de trabalho? Ou você sai pra esquecer do trabalho? E depende. Por exemplo, tem os rolês com essas minhas amigas que são mais próximas, que é total fora trabalho, a gente fala qualquer coisa, conta história, conta de menino, conta de coisa assim. E tem os grupos que a gente sai, por exemplo, tem rolês que sai que só grava vídeo. E eu, sinceramente, não sou muito fã disso. Eu gosto realmente de criar conexão com as pessoas da internet. Sim. Gosto das pessoas da internet que eu vou lá, que eu vou conversar, que eu vou contar experiências, assim. Chegar e só gravar um vídeo, pra mim, é muito raso, sabe? Não É muito cria superficial. conexão. Eu não gosto muito desses encontros que tem só gente também que tá não. todo mundo ali pra gravar. Que, ai, Mari, puxa ali, grava um vídeo. Ai, vamos gravar aquilo, vamos gravar Você nem se aquilo. E aí diverte, você né? só fica fazendo dancinha e aí a conexão Literal. real É. não a aconteceu. conexão não acontece. Eu prefiro muito mais, por exemplo, sair pra jantar E com não o pessoal gravar da internet. nada ainda E por não cima. gravar nada. A minha mãe até briga comigo, por exemplo, festa de influenciadora. Eu odeio gravar as coisas que eu nunca gosto de quero curtir. gravar porque eu quero curtir. E minha mãe fica brava, tipo, pô, Mariana, você não gravou nada. Minha mãe também. Mas, gente, eu falo, mãe, eu quero curtir, eu quero conhecer as pessoas, eu não quero gravar um vídeo, tipo, Minha mãe chega. também fica muito Não, mas é brava. legal sair de vez em quando, tipo, com as pessoas que você trabalha, que nem esse grupo, que nem a gente fez ontem. De ir pro cinema, sabe? Tipo, não vamos falar de sim, trabalho, sim, vamos, tipo, vamos dar rolê. Total. É muito melhor do que você ficar Não, só e focado eu nisso. gosto das pessoas que, por exemplo, não pode nem ser próxima sua, mas do nada te manda uma mensagem e fala: vamos sair, vamos tomar um café, vamos, tipo, Total, fazer isso. E a eu gente amo faz esse isso, rolê, sério, entendeu? eu Tipo, amo. principalmente porque agora eu me mudei pra São Paulo. Tipo, eu sempre fui de Serra Negra. E aí, que é uma cidade, tipo, perto de Campinas. Então, é 2 horas daqui. E tava muito difícil pra mim, pra conciliar trabalho aqui em São Paulo e, enfim, continuar em Serra. Então, eu me mudei aqui sozinha. Nossa. Então, eu tô morando sozinha aqui. E tá sendo uma morando coisa... sozinha, mentira. Tá sendo uma coisa muito
doida pra mim e tá sendo super legal também. Sim. Mas aí, tipo, eu também tô querendo cada vez mais focar nisso, sabe? Cultivar as minhas amizades aqui pra toda hora eu falar, gente, vamos tomar um cafezinho? Vamos, sei lá, Sim, jantar em algum lugar? é. E eu poder, tipo, simplesmente mandar mensagem pras amigas que posso nem mandar mensagem há meses, sabe? Mas pelo menos tá lá. Com certeza. E eu vejo que muita gente na internet se fecha pra isso, sabe? Acha estranho. Gente, E eu não consigo entender Eu por não que consigo acham entender. estranho. Também não. Tipo assim, e nem de vez em quando não precisa nem marcar de sair, mas, por exemplo, te mandar um negócio e tá, ai, que legal, Mari, e tal, falar alguma coisa, conversar. Só de ter essa interação e não ser algo superficial, eu já acho incrível, sério. É uma interação genuína, né? Total. Querendo ou não. Por exemplo, uma amiga minha, ela postou, tipo, que a mãe dela não deixou ela ir no luau de Riviera. Aí eu mandei esse vídeo e falei, meu Deus, minha mãe nunca deixa também. E a gente começou, tipo, a bater um papo, assim. Eu acho isso muito mais legal do que, por exemplo, só se ver e, tipo, gravar vídeo. Mas a tendência é com diminuir isso aí, certeza. sabia? Diminuir o quê? Essas conexões reais. É óbvio, Daqui 10 porque que o algoritmo não a vai gente deixar. sempre fica querendo provar algo na internet, entendeu? Então a gente foca nisso. Então, por exemplo, quando a gente sai com as amigas, na hora a gente quer postar um stories, porque quer provar que tem a vida social Exatamente, impecável, gente. que a gente sai toda hora. E sabe o que que é pior? Agora as plataformas estão colocando meta, já viu? Não. Tipo, o Twitter agora tem meta. Então você tem que bater 5 milhões de impressões no mês e eu acho que é 120 seguidores verificados. Nossa. Cara, ele deixa sua mente, tipo, mano, você vai ter que fazer. Isso é muito errado. Imagina daqui 10 anos. Você vai viver pra bater a meta. Nossa, que bizarro. Não, eu tenho uma amiga minha que ela fala, quanto menos souberem de mim, melhor. E eu acho isso bizarro. Eu fico tipo, Manuela, como assim? Porque agora eu entendo, eu penso, faz muito sentido. Faz muito sentido. Porque, por exemplo, ninguém fica botando inveja, ninguém fica opinando nessas coisas, ninguém nada. É que eu sou uma pessoa que realmente gosto de postar tudo, mas tem muita coisa que eu falo, nossa, eu não preciso não vale postar a pena isso, não postar. vale a pena. Gente, eu posso pegar essa aguinha? Óbvio, a gente pegou pra você. Adorei. Não, mas sabe o que eu penso? Eu nunca exponho nada da minha internet. Da minha internet. É minha internet. É, o não. Elon Musk. Mas eu nunca exponho nada Elon na Musk. internet que é muito importante pra mim. Tipo assim, eu não faço nenhum anúncio. Eu não anuncio se eu acabo namorando, eu não anuncio se eu acabo terminando, eu não anuncio, tipo, no podcast, eu só apareci aqui, eu não anunciei que eu comecei a trabalhar aqui, eu É não a melhor anunciei que coisa. eu vim morar em São Paulo, eu não anuncio nada que realmente faz uma diferença na minha vida. É a Porque eu acho melhor que não coisa. precisa trazer uma atenção enorme pra algo que é tão importante pra mim. Porque eu acho que quanto mais atenção a gente dá pra essas pequenas coisas, mais frágeis elas se tornam. Sim, com Entendeu? certeza. Vira Acho que é a objeto só. melhor coisa. Então. Tipo, um objeto de engajamento. Tipo assim, por exemplo, a minha melhor amiga. Eu adoro postar com ela na internet. Ela não é do mundo da internet, mas eu adoro postar, enfim, brincadeiras com ela Sim, e tal. aham. Tipo, a gente gosta de postar karaokês e ficar dando Ai, que risada da legal. cara. Só que eu tomo muito cuidado ao mesmo tempo de não expor a minha amizade com ela Com na certeza. internet. Porque aí fragiliza, as pessoas começam a dar uma opinião. E, tipo, se ela não é uma figura pública, não tem o porquê de eu, Totalmente. enfim, sabe, colocar ela pra esse E sabe outra negócio. coisa que eu acho complicada com a internet, principalmente pra nós que somos da escola? Eu sou uma pessoa que, por exemplo, desde antes de gravar, eu sempre me cobrei muito com a escola. Sempre quis tirar notas altas e tal. E aí, por exemplo, em semana de prova, dá pra perceber, eu não posto quase nada. E eu acho que, assim, tem que ter um balanceamento, sabe? Porque tem pessoas que são tão obcecadas em postar que esquecem que você tem uma adolescência ali. Você tem seus estudos, você tem seu ciclo social, você tem tudo. E você não precisa ficar postando, você não precisa ficar se provando. Você tem que saber balancear entre a escola, entre a vida social, entre a família. Você vai esquecer a sua família, parar de ir em festa de família pra continuar gravando? Não. Sim. Tem que ter um balanceamento. Porque a adolescência é, eu acho que o melhor momento, assim, tipo, da sua vida. certeza. É o momento que você mais vai aproveitar, mais vai criar conexões, mais vai sair, mais vai errar. Você não tem medo de errar, porque, tipo, você tá na fase de errar. Então, eu acho que principalmente pra quem grava, não tem que se prender a, tipo, só isso e esquecer da Mas sua sabia vida. que eu acho que a gente nunca vai sair da fase de errar? Não, até o acha? fim da vida. Eu acho. Até o fim da vida. Porque, tipo assim, o Jean agora, ele tá com mais prioridade pra falar do que a gente, porque a gente é mais nova. Mas, Sim. tipo, o Jean até hoje erra. Óbvio. Mas E eu, todo mas eu mundo vou erra. buscar, tipo, pra acertar. Não vou Com ficar certeza. na mesma opinião, Eu sabe? sou Tipo, atriz. E aí eu tava num set, e aí tem um diretor que é muito querido pra mim, que é o Luciano Sabino. Enfim, ele tava falando que ele tava gravando com a Juliana Paz. E a Juliana Paz é uma puta atriz, né, gente? E aí ela falou assim pra ele: Lu, eu tô nervosa. Uma mulher que é uma atriz há Já fez décadas e que, 50 tipo, já novelas. fez várias coisas, já ganhou Emmy e tal, enfim, já ganhou um monte de coisa. Ela fala: não, eu tô nervosa pra gravar essa cena. Se é até ela fica nervosa e tem medo de errar, então o que impede a É. gente, sabe? Mas é Tipo, então eu muito acho real. muito comum, assim. Eu acho que até os meus 60 eu vou ter medo de
me arriscar, eu vou ter Muito medo de errar, real. mas eu acho muito gostoso isso, sabe? Você ir mesmo com medo, entendeu? Porque afinal, Sim. coragem não é sobre você não ter medo de nada, e sim você ir Enfrentar com medo, o- né? Com enfrentar o certeza. medo. Com Então eu acho certeza. isso. Ai, sei lá, eu gosto tanto. E na adolescência é tão mais legal errar também, eu acho. Tipo assim. sim. É o único período que você vai errar e ninguém vai te julgar. Porque, tipo, todo mundo vai falar, ela é menor de adolescente, idade. é. Então, tipo, ela vai errar mesmo. Uhum. Tá tudo bem. Porque o nosso cérebro nem tá 100% desenvolvido. Então, Total. por que a gente tem que acertar tudo? Não, eu lembro sabe? que quando eu era adolescente eu fazia umas cagadas grandes assim. Aí eu via meu pai e minha mãe falando assim: adolescente, você já passou por isso, sabe? Mas isso também é ruim, porque aí as pessoas não Com dão certeza. credibilidade Não pra dão gente quando a gente credibilidade. Não, mas precisa. deixa errar, isso que é legal. Tipo assim, eles vão deixar você errar sem te julgar depois. Só que aí ao mesmo tempo, tipo, não necessariamente a gente vai errar em alguma coisa e a pessoa supõe que a gente vai. Porque a gente é É. adolescente, É entendeu? verdade, é um bom ponto. Ao É mesmo tempo verdade. que é gostoso, não é, né? Tipo, é um pouquinho Mas a complicado. adolescência é uma fase que você tem que aproveitar É muito rápido. Porque uma coisa que eu também acho sobre amizades, quando a gente é adolescente, a gente tem um amigo da escola, a gente tem um amigo do teatro, a gente tem um amigo do inglês, a gente tem um amigo do clube, a gente tem... Quando a gente, tipo assim, eu não sei, né, que eu não entrei na faculdade ainda, mas você pode dizer melhor. Quando entra na faculdade, seu ciclo de amizades, eu acho que reduz. Você fica muito com seus amigos da adolescência. Então, esse é o momento pra você criar várias conexões. Talvez com pessoas que você nem vai ver mais, mas pra fazer vários amigos mesmo, sabe? Sim. É, na com época da certeza. escola eu só tenho, tipo, 2 amigos, assim. Amigos mesmo, que frequentam a casa, que a gente anda junto. O resto eu nunca mais vi. É E é porque natural. são conexões temporárias. E tá É. tudo bem. É natural. E tá tudo bem. É difícil a gente aceitar. Porque eu sempre fui muito apegada às pessoas que eu fico amiga, Sim. sabe? Então é difícil aceitar quando o ciclo dessa pessoa já acabou na nossa vida, sabe? A gente fica, não, mas eu quero tentar puxar mais assunto com ela e, tipo, não rola. Não vai rolar mais. Tipo, A E é muito pessoa que difícil. realmente vai ter uma conexão com você vai saber. Você É. não tem que se esforçar pra pessoa ser sua amiga. Não precisa de manutenção. Você não precisa ficar mandando mensagem pra ela toda semana falando, oi, amiga, como você tá? Você vai continuar sendo A amiga pessoa dela. vai te avisar quando ela estiver mal. Você vai conversar com ela quando tiver alguma coisa. Você não tem que forçar nada. Eu acho que esse é o verdadeiro significado de amizade, entendeu? Eu tenho um melhor amigo que ele é de Serra Negra. Então, tipo assim, agora, nem só agora, mas tipo, desde sempre, eu só vejo ele uma vez em 3 meses. Tô falando sério. E a gente nunca fica conversando por WhatsApp. Nunca. Mas mesmo assim, a gente sabe que a gente pra não é precisar uma do das outro, maiores prioridades da vida um do outro, Sim. sabe? Tipo, de questão de se eu ligar, ele pede um Uber de lá e vem pra cá, entendeu? E, Sim. tipo, enfrenta essas 2 horas e meia. Então, eu acho muito gostoso isso. Eu acho muito chato amizades que dependem de manutenção. Com certeza. Sabe? Porque eu, por exemplo, não sou muito de WhatsApp. Eu não sou muito de ficar, Sim. enfim, mandando mensagem toda hora, falando, oi, amiga, como você tá? Só quando eu realmente sinto muita falta da pessoa, sabe? Eu quero manter o papo em dia. Mas, tipo, eu não faço isso. Então, eu não consigo ter amigas que precisam dessa manutenção Sim. toda hora, sabe? Porque não bate. E eu acho que é exatamente isso. A amizade verdadeira que você tem conexão é aquela que, mesmo se você não, tipo, mandar mensagem, não fazer, vocês podem se ver 6 meses depois, se não tá a mesma conexão, o mesmo papo, a mesma coisa, nada vai mudar, entendeu? É legal aqueles amigos que o jeito que você responde no WhatsApp, ele sabe se você tá bem ou não. É verdade. Você colocar isso é uma vírgula bizarro. fora do lugar, ele fala aí, mano, o que aconteceu? Eu, caraca, É. como você sabe? Bizarro. Você tá diferente. Nossa, é verdade isso. Muito verdade. Ai, gente, é tão legal ter essas amizades. É. Eu fico muito... Ai, A gente eu é pra amo vida, né, falar- Sofia? Eu amo falar de amizade, assim, eu acho que é, tipo, um papo muito sensível, assim, porque os amigos são essenciais na sua vida. É aquele apoio, aquela pessoa, uma pessoa, assim, que vai estar ali pra você. Eu acho muito importante isso mesmo. E falando de conexões, a gente queria muito saber como que foi essa sua participação no Poltrona Laranja, que do nada você virou uma apresentadora de lá. Como que foi isso? Gente, foi muito legal. O Poltrona Laranja foi uma das coisas mais legais que aconteceram no meu ano, sem brincadeira. O que acontece? Eu gravei o Poltrona Laranja, acho que em novembro do ano passado, e com que tinha Kiara, Mima, Mari, Mila e tal. E assim, foi muito legal, como convidada, assim, eu participei e tal. Acho que criei uma conexão muito forte com as meninas mesmo. Achei que elas tinham uma vibe muito boa, bateu muito com a minha e tal. E aí, teve uma vez que a Kaline e a Clarinha foram gravar, e eu fui lá pra ver como foi o episódio delas e tal, pra falar com as meninas, até porque era o dia que ia lançar a Biwu, que é a marca delas e tal. Então eu fui lá. E aí a Kiara, ela teve que sair do programa porque ela foi focar em outras coisas, da carreira dela, outros trabalhos, outras coisas. E aí as meninas mandaram uma mensagem pra minha mãe. Ô, sim, então, você acha que a Mari quer vir aqui algum dia pra gente tentar fazer um dia de gravação, ela substituindo a Kiara, pra ver como é, pra ver como ela se dá, porque a gente gostou muito de vocês e tal. Eu falei, óbvio que eu quero.
fizeram. E foi incrível. Foi tipo assim, a gente passa lá 7h30 até 8h30 e eu não me cansei. Eu me Tipo, cansei 7h30 da manhã pra 8h30 da noite. exatamente. E eu não me cansei. Eu não me cansei. Eu cheguei no carro, foi o único momento que eu tava cansada. Porque as meninas são muito legais. Mas muito legais mesmo. E depois daquele dia, eu tinha certeza que, tipo assim, se precisasse, eu ficaria com toda certeza. Porque ia ser muito legal. E aí as meninas avisaram que eu ia ficar. Fui muito feliz, assim. Acho que foi algo realmente de conexão mesmo. Eu me conectei muito com aquilo. E eu adoro falar, então não foi difícil pra gravar os episódios e tal. Você conhece várias pessoas durante o dia, você descobre várias opiniões diferentes. A cada episódio, eu saí com uma opinião totalmente diferente que eu tinha no início, ou reforcei a opinião que eu tinha, sabe? Nossa, é exatamente isso que acontece com a gente. Eu adoro ser apresentadora de um podcast, porque eu conheço muitas pessoas. A gente tá conhecendo a Mari hoje. E é tipo assim, todo dia é uma pessoa diferente que a gente não fazia a menor ideia que existia, ou fazia, e aí conhece ela pessoalmente. Que uma coisa a gente vê na internet passando no feed, outra coisa você Não, saber e, quem tipo, é ela. aí a gente começa a descobrir as pessoas que, por exemplo, falam que são uma coisa na internet e não são. Ou Total. pessoas que, tipo, parecem muito mais sem graça na internet, são muito mais legais pessoalmente. Isso Total. acontece muito. Então, eu e o Gia, a gente acha isso muito legal. Eu também sou faladeira que nem você. Eu sou o tipo de pessoa que, tipo, se eu chegar numa festa que eu não conheço ninguém, eu acho isso bom. Ela faz amizade em 5 minutos. Porque eu Totalmente. vou querer falar com todo mundo daquela festa. Eu vou Total. começar a querer conversar com todo mundo. Ai, isso é Então, muito eu legal. acho isso muito legal. Então, tipo, fez totalmente sentido começar um podcast. Porque aí agora, eu literalmente tenho o que falar. Porque as pessoas chegam em mim e falam, Sofia, para de falar um pouco. Mas aqui ninguém pode pedir pra eu parar de pelo falar um contrário, pouco. a gente Porque é um quer que você podcast. fale, Não, gente, isso para de falar um pouco, é muito eu. Tipo, gente, eu falo muito. E falo com pessoas. Tem vezes que eu falo com pessoa que eu nem tinha que estar falando tanto, eu falo demais. Eu falo, meu Deus, por que Nossa, que eu é falei horrível isso. Por que É eu falei horrível. isso? Porque aí a Nossa, gente é Bia. boca aberta. Aí a gente fica falando, não, porque aconteceu isso, isso, isso. Aí a gente olha pra pessoa e fala, nossa, ela não queria o meu bem. Ela Peraí, não por que eu queria. falei isso? Não, nossa, e outra coisa, eu comecei a perceber isso com áudio do WhatsApp. Eu começava o áudio do WhatsApp falando uma coisa nada a ver e tal, de repente E eu aí você- olhava 2 minutos de áudio, eu ficava Eu também "Quê?" sou assim. Porque quando eu começo a falar, eu não consigo parar. É tipo fato. também. É fato, assim. Eu também. Não, mas aí eu começo a ficar nervosa pra escutar a pessoa. Porque eu fico tipo, não, peraí, eu tenho que escutar a pessoa, eu tenho que ser boa escutando Exato, também. total, é muito total, estranho. total bizarro. Porque a Me pessoa fica identifiquei querendo muito desabafar com que nem você. eu. Porque aí eu entro toda num podcast também no WhatsApp, eu fico tipo, não, porque aconteceu isso, isso, isso. Aí a pessoa quer fazer a mesma coisa comigo, eu fico tipo, tá, agora eu tenho que fazer o papel de amiga e tenho que calar a boquinha, tenho que ficar quietinha, tenho que escutar a pessoa. E não Mas avançar assim- o áudio pra 2. E não avançar o áudio pra duas Total, vezes. total. Aí eu fico até nervosa, assim. Mas de eu jogar. gosto também de escutar, sabia? Porque eu acho Eu que quando também. você escuta, você consegue dar a sua opinião, você consegue ajudar a pessoa e tal. Eu gosto de ser amiga Minhas que amigas ajuda. falam que eu sou a amiga psicóloga. Ai, que legal. Adoro Então, isso. tipo, sempre quando elas têm algum problema, elas me mandam mensagem, procuram minha opinião. Porque eu sempre estudei muita psicologia. Aham. Muita. Tipo, eu leio vários livros de psicologia. Sim, sim. Enfim. E aí eu consigo dar uns conselhos bons, sabe? Então eu gosto bastante de escutar as pessoas também. Porque metade das coisas que eu falo, por ser muito tagarela, também é pensando na pessoa, sabe? Então isso que é o legal. Não, e você tem um carinho até no podcast, tipo, às vezes a pessoa contou alguma coisa que aconteceu com ela. Daqui a pouco você volta naquele assunto, mas, tipo, com um conselho no meio ali. A galera nem percebeu, sabe? Tipo, a pessoa que tá sendo entrevistada nem percebe. Eu tô aqui, eu tô percebendo, mas a pessoa que tá lá, não. Ai, Jean, obrigada. Você não tinha Jean. reparado nisso. Não mesmo. Ah, sei lá, gente, é automático, né? É porque, gente, eu sou apaixonada Não, já aconteceu por várias vezes, tipo pessoas. assim, a entrevistada tá falando assim, porque eu briguei com o fulano, parei de falar. Aí, beleza. Dá 5 minutos, ela... Aí eu falo, mas sabe o que eu acho que você deveria fazer? Ai, isso é Eu me muito legal. metendo na Isso é muito situação. legal. Mas eu acho isso muito legal. É muito mesmo, legal. mesmo. Ai, mas, sabe, é complicado isso, porque a gente fica querendo ajudar todo mundo. E aí a gente fica com o problema do limite até onde a gente pode ir, sabe? Porque, querendo ou não, a gente poderia tomar uma decisão totalmente diferente da outra pessoa, mas a gente não consegue forçar ela a ter a mesma opinião que a Com gente. certeza. Então é muito difícil isso, sabe? A gente ficar vendo até que ponto a gente pode tentar ajudar as pessoas ou não. Porque tem gente que tem esse jeito e não vai mudar, independente do que você fale. Então é muito frustrante pra mim, porque eu sempre acho que, eu posso, sabe? Eu posso ajudar a pessoa no nível dela a ser uma pessoa melhor. E às vezes não tem como. Não. É. Sabe? Cada Isso um não tem te seu torna nível. impotente. Isso só te torna humano. Uma pessoa melhor, você tentou. Eu acho que sim. Sim. E a Mari faz isso até com pessoas que ela não conhece, se parar pra pensar. Porque verdade. diariamente você tá falando com milhões de pessoas. É verdade, sim. Nossa. Ai. Que legal. Ai, gente. Como que é lá no Poltrona Laranja, você pode escolher o convidado ou você só vai lá e grava?
Então, eu vou lá e gravo. É porque como é que é? São as meninas, a Malu e a Karen e a Juju, que programam tudo e tal. São muito fofas mesmo. Eu acho que elas que escolhem os convidados, não sei muito como funciona Você essa só parte. chega lá e já tá... Eu tipo, sei que elas chegam, acho que no dia anterior, e elas mandam pra gente, olha, vai vir esses convidados, os temas são cada um. E aí, na primeira vez que eu gravei, eu lembro que eu olhei tudo, eu olhei, nossa, as perguntas, imaginei o que eu ia falar. Na segunda vez que eu gravei, gente, eu não queria olhar. Eu queria realmente escutar as perguntas na hora e falar o que eu achava, porque eu achava... A gente faz isso Pra também. gente é muito Exato, difícil ter que ficar lidando com o tópico, né? Gente, é muito mais fácil você falar o que você pensa na hora e tal, sem esse filtro do que ficar, meu Deus, eu tenho que falar isso. E assim, eu sou muito livre pra falar lá. A eu primeira adoro. vez que eu vim aqui gravar o episódio, eu tava com um caderno. Uhum. Eu acho que eu já lembro. Eu tava com um caderno escrito, tipo, todas as coisas que eu queria falar, todas as coisas que eu queria perguntar pra pessoa. Hoje em dia, a gente chega e fala, vamos entrevistar tal pessoa. Beleza. Só vamos. E fica nisso. Tipo assim, a Legal. gente pesquisa sobre a pessoa, É. Sim. mas a gente confia que a conversa vai fluir, enfim, a pessoa vai falando sobre Não, ela aconteceu agora, a naturalmente. última gravação que a gente fez, tinha um tópico. Cara, a Mas gente não olhou nem o lembrou dos tópico. tópicos e a gente Nossa. falou Aí a deles gente de olhou no qualquer final da jeito. entrevista que todas as perguntas que estavam no tópico foram feitas, mas sem a gente ficar olhando. Nossa, É, que assim, legal. isso é muito legal. Foi muito legal. Que legal. Não, e... outra coisa, no Poltrona Laranja, são 4 meninas de idades diferentes, né? E eu era a mais nova, quer dizer, eu sou a mais nova. Eu tenho 14, a mais velha que é a Mila, acho que ela tem 23, 24, não sei. Mas enfim. E aí eu fiquei, nossa, eu tô com muito medo de ir, porque eu tinha medo de falar as coisas e, tipo, as pessoas. E ninguém tipo, te levar a sério. Exato, porque, tipo, querendo ou não, minha opinião é a mais nova, é a menos experiente. Mas foi totalmente diferente. As meninas me escutavam, elas me ajudavam, elas falavam alguma coisa. Tinha coisas que elas até, tipo assim, caraca, isso é verdade e tal. E eu adorei isso. Tipo assim, eu realmente não me senti menos madura por ser mais nova, sabe? Achei isso muito legal. É, eu também, tipo, toda vez que a gente traz alguém pra cá, na maioria das vezes a pessoa é mais velha que eu. Aham. Porque eu acho que a Mari é uma das únicas, na verdade, É que verdade. é mais nova. Acho que que eu. ela foi a mais nova até agora. Não, a Clarinha também tem 14. Tem 14, verdade. Então ela e a Clarinha foram as mais novas por enquanto. Sim, Mas sim. todo mundo, a Kalina, 17. Sim, Enfim, todo mundo é mais velha do que eu. E aí eu fiquei, tipo, pensando, nossa, como que eu vou conduzir um podcast pra falar sobre a pessoa se eu sou mais nova que ela? Tipo, que Total. credibilidade eu tenho? Aham. Só que depois de um tempo eu percebi que não tem nada a ver isso, sabe? Tipo assim, a pessoa vai. Se a pessoa realmente gosta de conversar, ela vai ouvir qualquer idade, qualquer pessoa. Então, tipo, eu, por exemplo, se eu trouxesse um convidado que tem, tipo, 6 anos, eu ia escutar o de 6 É, anos. ele tem algumas coisas pra dizer. Eu acho difícil a gente trazer alguém com 6 anos, mas se Eu tenho umas alguma- ideias, mas ainda não tem algum nada. dia acontecer, É. a gente vai escutar a pessoa. Sim. E vai ficar tão interessado quanto. Porque, querendo ou não, até as pessoas mais novas, a gente lembra de quem a gente era. Uhum. Sabe? De quem algum dia a gente Não, foi. e a gente aprende muita coisa com a molecada também. Então, tipo assim, eu não acho que ninguém te julgaria também pela sua idade, porque todo mundo já teve a sua idade. Com É. certeza. Então, tipo... Mas, tipo, agora... eu tô falando isso como se eu fosse bem mais velha que ela. Só É, que a nossa. gente tem a mesma idade. Não, mas... A A gente vovó. tem a mesma idade, não. Mas, tipo, sei A lá. benção, avó. Realmente. Não, mas a gente tem a mesma idade, então tá tudo bem. Só que... Ai, mas eu não vejo muita diferença entre, tipo, 14 pra 17, sabia? Eu acho que tem um pouquinho, mas não é tanto. Tipo, é que eu sempre levei muito a sério essa questão da maturidade. Eu acho que eu Sim. comecei a amadurecer muito mais cedo do que as outras pessoas. Com certeza. Principalmente também porque eu já comecei a trabalhar, enfim, ter que levar a sério coisas que nem todo mundo leva até os 18, enfim. Sim. Então, eu comecei isso muito cedo. Então, eu acho que conforme foi passando o tempo, a maturidade cresceu, fez um tum, e aí do nada já começou a ir mais lento, sabe? Sim. Comecei a encarar a vida de uma forma mais leve. Sim. Eu acho que isso também tem a ver com a maturidade. Porque eu sempre achei que maturidade era sobre se levar a sério. Mas não, eu acho que maturidade é sobre confiar em si mesmo que você vai, enfim, conduzir as coisas de uma forma certa na sua vida. Sim. Aham. Então, hoje em dia, eu me levo menos a sério. Tipo, eu sinto que eu faço as coisas mais certas hoje em dia fazendo isso do que na época que eu ficava tem mais sendo leveza. super exigente. É, porque tem mais leveza. Porque a gente sente quando a pessoa, sabe, se cobra 100%, quer 100% ser perfeita. Mas Isso não funciona. começar cedo também, a gente perde muita coisa. A gente só vai perceber lá na frente. É, tipo assim, quando eu comecei com a atuação, eu tive que perder várias festas. Eu tive que perder, enfim, muita escola também. Eu tive que perder várias coisas em prol do meu trabalho. Sim. Então, eu perdi um terço, assim, da minha vida social. Ou Sim. metade até. Tipo, pode até ser 50% do que eu perdi. Mas eu não me arrependo de nada, porque eu acho que a gente sempre escolhe, sabe? O que a gente faz e tá no nosso controle. O último ano de escola eu não aproveitei nada. Todo mundo se divertiu pra caramba, menos eu. Com 17 anos eu já tava com 2 contratos de TV.
2 emissoras diferentes escrevendo. Eu tinha que escrever durante o dia e estudar à noite. E ainda fiz jingle político pra um monte de vereador. As músicas de... Nossa. Então, tipo, 17 anos, você imagina, hoje eu olho pra trás e falo, cara, eu exagerei. Eu podia ter ido mais leve, sabe? Tipo, Mas faz então pra se se você divertir. se arrepende? Não, eu Então faria pronto, de não novo. exagerou. Mas foi exagero, porque todo mundo se divertiu no último ano, menos eu. Ainda cheguei no final do ano com Mas risco de é que, repetir. tipo assim, por exemplo, pra mim, todo mundo falava, ai, nossa, Sofia, a gente tá se divertindo muito em festas e você tá aí atuando. Pra mim, isso é o meu sinônimo de diversão, Então, sabe? mas você não precisa, tipo, fazer 60% da sua vida só isso. Tem que equilibrar. Eu não equilibrei. É porque sabia que eu não sou muito de festa? É sério? Eu não sou muito de, tipo, por exemplo, conseguir ficar até 4 da manhã em um lugar. Sim. Eu sei que eu tô na idade pra isso, mas eu não consigo. Eu sou muito mais caseira. Tipo assim, eu adoro convidar minhas amigas pra gente ficar assistindo filme em casa. Enfim, ficar Sim. conversando sobre tudo do que a gente tá numa festa e ficar baladando. Óbvio que é muito legal também isso. Tipo, sim. a gente gosta também de É. qualquer jeito, mas. Sei lá, eu acho que eu sempre fui um pouco mais caseira. sabe? Eu podia ter equilibrado mais. Hoje, algumas coisas me arrependo. Tipo, o exagero de ter feito tanto. Aham. Com 17 anos, eu não precisava estar escrevendo pra 2 emissoras. Eu podia estar escrevendo pra 3 vereadores ao mesmo tempo. Hoje eu Sim. falo, caraca, eu era um adolescente. Sim. Sabe, eu abusei da minha sorte. Como deu certo em um, eu comecei a fazer um monte de É coisa. que eu acho que principalmente agora nessa geração, as pessoas se cobram ainda mais. Uhum. Sim. Sabe? Eu acho que a pressão pra ser bem sucedido tá sendo muito Começa mais maior. cedo. Gente, eu tenho muitos pensamentos, de, tipo assim, do meu futuro. Eu tenho 14 anos e eu fico pensando, meu Deus, eu preciso de um curso que eu ame, eu preciso casar com uma pessoa que eu amo, eu preciso de tudo. Eu preciso, tipo assim, ter a vida dos sonhos, mas, gente, calma, eu só tenho 14 anos, tipo. Não, então, tipo assim, depois de um tempo eu comecei a perceber, nossa, eu sou muito exigente com um menino, por exemplo. Muito. Porque toda vez eu olho pra um menino e eu fico tipo assim, tá, mas ele seria um bom marido? Eu levo muito a sério. Tipo assim, eu fico, nossa, E tá, nem mas precisa, né? Porque não tá cedo. precisa. E eu fico Exato. toda hora pensando, não, mas esse menino, eu não gostei do jeito que ele fez isso, então quando a gente tiver 30 anos de idade vai me incomodar. Mas não tá me incomodando agora. E mesmo assim eu levo em conta. Não é pra levar em conta. É pra você seguir o fluxo. E eu odiava essa frase. Tipo, por muito tempo eu ficava, tipo, seguir o fluxo. Que coisa idiota. É, tipo, você deixa tem a que vida, ter deixa a lógica. vida rolar. Mas agora eu tô meio que, tipo, não, gente, vamos viver. Vamos, Depois a gente vamos vê o que respirar. Com E ver o que certeza. acontece depois, É. exatamente. Tipo, sei lá. Mas eu quando, acho isso eu mais- comecei a pensar assim, eu já tava com mais de 20. Aí eu já a tinha gente perdido muita demora coisa. pra perceber essas coisas. Eu acho que a Maria tá aprendendo bem Tá, mais cedo bem antes que que a gente. É. É. Ai. É isso que eu te falei É, não, aquela hora. A porque- geração tá vindo Porque mais. eu comecei a me desprender mais em relação a isso agora. Aham. Também se deve ao fato de que eu tô morando sozinha. Então eu tô Isso tipo é assim. bizarro. É bizarro. Não, tá sério. sendo loucura pra Não, mim. sério, conta sobre isso. Eu acho muito legal essa ideia. Não, foi tipo. Ai, eu não sei. É porque, por exemplo, o Trambicash é aqui na Moca. Aham. 2 horas e meia de viagem pra, enfim, ter que acabar 9 horas da noite. Não dá. É muito complicado. Não dá, E sim. toda hora eu e o Gia, a gente tinha imprensa pra fazer, a gente tinha Uhum. pré-estreias pra ir, enfim, eventos. E o Gia toda hora falava, você quer ir? E eu falava, Gia, não tem como, eu não tenho como ir pra ir Sim. agora, porque minha mãe não consegue me levar, minha avó não consegue me levar. E aí o Gia e eu, a gente deixava de ir pra eventos muito legais, porque não conseguia. E eu ficava mal pelo Gia. Não. Eu ficava tipo assim, nossa, que saco, o Gia também tá perdendo essas oportunidades, Não. porque eu não tô indo. Mas eu entendi desde o começo. Falo, É, não, beleza. ele nunca me Tanto cobrou que, de nada. Não, Sim, tanto que eu sempre claro. valorizei a dupla. Eu falo, beleza, se ela não pode ir, eu também não vou. Vou ficar em casa. Então, ele nunca queria ir É. porque ele queria manter essa identidade visual como dupla. Então, eu comecei a falar, eu preciso dar um jeito de ir pra São Paulo logo, pra gente conseguir focar 100% nisso. Sim. E, enfim, ter a identidade como dupla e, enfim, presenciar coisas como dupla, pra Aham. fortalecer ainda mais. Com certeza. Então, eu fiquei conversando muito com a minha avó e com a minha mãe sobre isso. A gente conversa sobre isso desde outubro. Faz bastante tempo que a gente conversa. Só que, óbvio, eu sou nova. Então, elas ficavam sempre com muito receio. A gente sempre teve um apartamento aqui na Paulista, mas elas ficavam com muito receio de me deixar sozinha aqui, óbvio. Sim, Porque, enfim, sim. tem muitas coisas, tem muitas possibilidades. Só que eu nunca dei motivo também pra elas desconfiarem. Eu nunca gostei de fumar, de beber, nunca gostei de fazer nada disso. Sim. Que algumas pessoas da nossa cidade já fazem, que eu acho um absurdo. Sim, sim. Só que, enfim, eu nunca dei motivo pra elas desconfiarem de mim nesse sentido. Então, depois de muita hesitação, elas falaram, vai ser o melhor pra Sofia. E, tipo, por exemplo, a Gisele Bündchen, ela veio pra cá morar sozinha em São Paulo com 14. Não, Pra bizarro. persuadir, enfim, toda a carreira dela. E aí elas falaram assim, a gente tem que dar a oportunidade pra Sofia de tentar, entendeu? Conseguir, enfim, trilhar seu próprio caminho. Porque, querendo ou não, na indústria que a gente tá, ou a gente se faz, ou não acontece. Com certeza. Entendeu? A gente não pode esperar a oportunidade. Então, elas sempre falaram, vai ser melhor pra network, enfim, conhecer novas pessoas. Sim. E vai ser muito bom pra Sofia. E aí aconteceu, tipo, agora, um mês atrás, a gente tava almoçando e minha mãe falou assim pra minha avó, eu acho que a Sofia devia ir pra São Paulo. Aí elas ficaram olhando uma pra outra e falaram assim, quer saber? Tá bom.
E aí eu que vim, legal. tipo, no dia seguinte. Foi. E, Nossa, e que no dia legal. seguinte eu já tava aqui E foi em muito São rápido Paulo. mesmo, que ela, beleza, Gia, a partir de agora eu tô em São Paulo. Eu falei, tá, a partir de foi agora quando? literalmente Ela, isso. já tô em São Paulo. Eu falei tô no morando aqui. sábado, Gia, estou indo pra São Paulo, vou ficar É. aqui Aí eu pra até sempre. pedi. Aí, como assim? A partir de quando? Domingo. E a gente tava num sábado. Que bizarro. Já tô aqui, bizarro. agora eu, Então, caraca. tipo assim, tá sendo muita doideira pra mim. Porque Aham. como adolescente a gente tá tipo, meu Deus. Porque agora a minha vida tá Sim, virando de cabeça claro. pra baixo. Porque eu tô tipo, meu Deus. Pensa fazer almoço, tudo e tal. Nossa. Tipo assim, a minha cabeça explodiu a primeira vez que eu tive que ir no mercado comprar as coisas de casa e falar assim, não, eu preciso de ovo, eu preciso disso. E ficar tendo que Eu achei prestar uma atenção na fofinha aquele qualidade. história de Isso você no vai mercado criar- fazendo compra. Eu Mas achei isso muito vai legal. criar muita maturidade em você, mais do que você eu vou já ser mais tem. responsável. E, tipo assim, tá sendo muito bizarro pra mim, porque tudo que tá na minha geladeira eu tenho que prestar atenção no vencimento. Eu nunca fiz isso na minha vida. Aham. Tipo, de ficar vendo quando Então, que um iogurte vai Aí que tá, vencer. você, por exemplo, você tá mais madura do que eu. Que você não faz Meu pai faz a compra, então eu chego em casa já assim, beleza, eu dou um toque, pai, tá acabando o feijão. Mãe, tá acabando, sabe? Mas eu sozinho ir lá e fazer Não, a compra. então, nunca. eu também era assim, só que agora eu tô tendo que... Gente, aí, tipo, por exemplo, ai, nossa, eu quero muito almoçar e esqueci de tirar a carne do freezer. Ai, meu Deus. Tô me sentindo muito... Eu fiquei 3 Muito dias sozinho em adulta, casa, muito eu achei adulta, mó legal. Falei, caraca, eu já deveria estar sabendo fazer as coisas, sabe? Tipo, eu comprando comida congelada. Falei, não, então. gente, peraí, calma aí, eu já tô Não, velho pra isso, né? tipo assim, tá sendo muito legal pra mim, tá sendo uma experiência muito nova, mas eu acho que vai me ajudar muito a evoluir como pessoa, sabe? Sim. Porque eu vou errar aqui, vou, mas é assim que eu aprendo, entendeu? Com Porque se eu certeza. continuar em serra e, enfim, limitar as minhas possibilidades, eu vou aprender cada vez menos. Eu acho que minha evolução vai ser muito maior indo pra esses eventos com o Gia, conhecendo novas pessoas, enfim, tendo a oportunidade de conversar com pessoas incríveis que nem você, que a gente tá aqui, enfim, Sim, tendo uma conversa aham. genuína. Então, tipo, eu não poderia Você estar sabe, mais você sabe feliz. quando é que eu fiquei pensando, sério, no dia que você veio pra cá? Ah. No dia que a gente foi na SBT, que a galera nos corredores encontrava a gente, tipo, eles são Trumbicast. Aí eu fiquei pensando, eu falei, caraca, o sacrifício dela vir pra cá valeu a pena. Nossa. Então, tudo eu bem. acho que isso é muito legal. Tipo, a gente vê que tudo que a gente tá se esforçando muito pra fazer, porque eu e Jean, a gente sempre brinca bastante no episódio, Sim, enfim. e tal. Mas a gente tem muita vontade de fazer isso acontecer, eu acho. Então, não sei, é muito legal a gente ver, por exemplo, que o engajamento tá alto nas redes Sim, sociais. Se a gente, tá. tipo, posta um corte, dá 2 milhões de visualizações, É. a gente Mas, fica, tipo, gente, isso nossa... é tudo esforço que de legal. vocês, é tudo esforço não, de a gente acha vocês. isso muito legal. Então, a gente adora Falando trazer isso- influencers. meu celular ficou pra lá. Eu acho que a gente deve ter batido 1 milhão no TikTok de likes. A gente tava nessa expectativa. legal! Com certeza. Depois que esse episódio já tá no ar, já bateu. Então, mas agora que nós estamos gravando, tá quase batendo. Só que, tipo, eu sei lá, eu acho muito legal. Eu acho muito legal conversar com os criadores de conteúdo, porque o esforço de vocês são os mesmos, sabe? Sim, é a mesma com coisa. certeza. E principalmente de vocês que ficam gravando todo dia, gravando vários vídeos e, enfim, tendo que colocar cara até mesmo quando não tá bem às vezes, sabe? Mesmo assim, fala, E a não, gente eu sabe como vou que é postar difícil, pra porque a gente tá internet. tentando aumentar o fluxo de postagem, a gente, sabe, fica batendo E a cabeça. gente tipo, sabe que é desgastante. É. Mesmo a gente gostando, Desgasta. mesmo não parecendo um trabalho, Gente, tem vezes que eu não quero gravar, eu quero, tipo assim, ou por exemplo, eu preciso estudar pra fazer uma lição, mas eu penso, não, precisa aumentar o engajamento, precisa coisa assim. Apesar de que eu também me privo muito dessas coisas, eu realmente gravo muito pela minha diversão e tal. Se tem um dia que eu não tô bem, eu não gravo, eu deixo assim, e as pessoas ficam tipo, Mari, cadê você e tal. Mas eu fico, gente, não tava bem, não gravei, porque eu me privo muito, eu prezo muito pelo meu bem-estar, sabe? eu acho muito estranho as pessoas na internet que ficam cobrando de influenciadores que falam, gente, não estou bem, preciso de um tempo, e querem uma explicação sobre isso. Tipo, você não precisa saber o que aconteceu na minha vida. Outra coisa, por exemplo, a Sussu careca, ela largou a faculdade e tal. Não sei Todo se vocês mundo viram. julgou ela por isso. Todo mundo julgou ela. Gente, a vida é dela. Ela faz o que ela quiser. Ela faz o que foi melhor para o melhor ficar E ela presa em algo que não vai definitivamente sabe se a faculdade estava dando É. certo ou não, mais do que vocês. vai ficar Tipo, presa num descansa. negócio que ela não tá sendo feliz, eu acho muito, sabe? E todo mundo querendo se meter no relacionamento dela, enfim. Eu acho que isso acontece com todo mundo. eu fico, tipo, Ela deve ser muito madura por tudo que ela tá Pra passando. aguentar, mesmo, pra entendeu? aguentar. E, Então, os tipo, é vídeos muito dela, ela é chato. tranquilona. Tipo, ela não tá abalada na frente da galera. Tipo, para, não. Não, É isso, a minha decisão foi essa e já era. Vocês vão com respeitar. certeza. Aham. É que eu odeio quando a gente expõe muito a nossa vida e as pessoas acham que tem controle sobre ela. Acho que é Isso dono é dela. muito estranho. Não tá. Tipo, as pessoas começarem a dar pitaco. Meu Deus, por que você tá dando pitaco na minha vida? Você já Não sentiu precisa. as dores de alguém que tá apanhando na internet e você fala, caraca, e você vai lá e defende a A pessoa? Clarinha, gente. A Clarinha, quando Não, mas a Clarinha aconteceu... você conhece. Mas, por exemplo, alguém que você não conhece. Eu não algum- conhecia a Clarinha Aham. quando tudo aconteceu. Eu só conhecia a Maísa. Eu conhecia a Maísa e aí, enfim, quando aconteceu toda essa coisa da Clarinha, por eu conhecer a Maísa, eu conheci a Clarinha. E foi assim que eu levei pro Trumbcast. Mas quando tudo aconteceu, na hora eu fui comentar em postagens falando assim, gente, por que você vai condenar uma pessoa por um erro
Gente. Tipo assim, você basicamente tá acreditando que a gente não é capaz de evoluir. É claro. Uhum. E, gente, é exatamente, todo mundo erra. E por você conhecer, por exemplo, eu conheci a Clarinha antes, tipo, pessoalmente e tal. Eu sei que ela não se baseia no que ela fez. Não quero defender o que ela fez e tal, mas não se baseia naquilo. Eu conheço ela fora da internet, Sim. eu sei dos princípios dela, de como ela é. Eu não Com acho que certeza. aquilo define ela. E tinha gente que me julgava, tipo, olha, passando pano pra ela e tal. E tinha, tipo, por exemplo, pegaram cortes meus antigos de falando coisas que, por exemplo, ela, tipo, enfim. E aí... Ficavam agindo como se você estivesse atacando ela. Exatamente, como se eu estivesse atacando ela. Eu falei, gente, eu não acho que a atitude da Clarinha esteja certa em relação a isso, mas eu nunca vou abandonar minha amiga, começar a falar mal da minha amiga É por sobre causa isso de a um erro amizade, dela. tipo assim. É sobre isso, eu nunca vou passar, eu não tô passando Não pano passa pra ela. pano, mas também eu vou- nunca vai falar mal na internet. Pra entendeu? vocês, eu vou Nunca. defender a Clarinha até a minha morte. Agora, pra dá todo uns mundo. tabef na cara dela, quando ela Exatamente. merece, tem que dar, entendeu? Não, você sabe Amiga que- que amiga é isso. Fala bem, fala mal É, de você na sua na cara, sua mas cara, pelas lá costas. fora, é. No privado, quando eu vi aquela coisa, a primeira Você na coisa hora que eu xingou fiz, ela, com certeza. na hora eu mandei mensagem pra ela, Clarinha, pelo amor de Deus e tal. Aí, agora, postando alguma coisa, gente, todo mundo erra e tal. Sim, Gente, com certeza. Sabe por que eu então, perguntei isso aí? exato. De não conhecer a pessoa? Por exemplo, aconteceu agora na TV. O Marcos Mion tá apanhando pra caramba na internet, porque ele foi fazer uma homenagem pro Renato Aragão, aí ele começa a chorar muito na frente dele. Aí ele começa a falar da vivência dele. A internet começou a bater nele, tipo, a homenagem é pro cara, você tá... Gente, eu sei o que o Renato Aragão representa pra galera da geração dele, que representa pra mim. Eu, no lugar dele, eu estaria igual, chorando, tipo, caraca, mano, é meu ídolo. Aí a galera, ele tá chorando na frente do cara, isso aqui. Eu falei, mano, não é a sua vivência que vai mudar a vivência do cara. Pra você, ele não representa nada. Tipo, pra ele, sim. Eu fico com uma raiva, tipo, ela tá chorando não sei o que, é falso. Como é que você sabe que é falso, caramba? É, com Tem certeza. uma raiva de julgamento de sentimento, agora é fiscal de sentimento. Você não pode chorar, você não Nossa, pode isso mostrar... é muito chato. Tipo assim, eu lembro de quando deu todo esse rolo da Clarinha, por exemplo, e a galera falou assim, nossa, como assim ela tá falando que tá triste com a situação? Enfim, óbvio que ela tá triste com a situação. Porque se você erra e você percebe que você errou, óbvio que você vai ficar chateada. Não, teve com o você corte mesma. dela falando aqui que ela sofreu assédio, aí a galera tá minimizando. Não, tipo, a Clarinha foi contar de uma eu história que vi, 4 aham. meninas ficaram, tipo, em volta dela, alguma coisa Sim, assim. E aí todo mundo ficou falando, ai, coitada. Tipo, óbvio que é coitada, É não é lógico que é ironia, coitada, entendeu? exato, Tipo, não é... aham. O pessoal fala como se ela estivesse contando por engajamento. Um monte Ai, de eu menina acho que tá isso muito passando por estranho. isso e não tem espaço pra falar. Porque, tipo, exatamente. É justamente sobre isso que ele acabou de falar. Muitas meninas não têm coragem de falar sobre isso na internet. E ela a viu um Clarinha corte desse e... foi lá é. e teve, entendeu? Então eu acho que isso é um motivo muito de admiração mesmo das Com pessoas. certeza. Porque eu acho que se você conta sobre quando você se sente impotente pra internet, você dá mais motivo para as outras pessoas se sentirem fortes, É. entendeu? Totalmente. O oposto do que você sentiu naquele momento. Porque é uma questão muito forte essa coisa de ser vulnerável na internet. Mas eu acho que pode ajudar tantas pessoas que vale muito a pena, sabe? E eu tenho certeza que alguma menina que passou por alguma coisa parecida vendo aquele corte Se contou identificou pra com a alguém. Clarinha e se sentiu mais forte em Pediu relação a isso. ajuda, contou pra mãe, contou pro Totalmente. diretor da escola. É sobre fazer a diferença, entendeu? Independente do que talvez as pessoas tenham opinião na internet. Por exemplo, a gente sofre bastante hate na internet, mas a gente não se importa, A porque gente nem olha mais. as pessoas que gostam mesmo da gente vão estar lá, É. Exatamente. entendeu? Então a gente não se Eu importa aprendi muito. a não olhar mais. Eu vejo que tem notificação alguém A gente xingando. não Eu vê, falo, sabia? beleza, A vamos gente embora. não liga porque... Não tem que ligar. Então você não que tá agrede. achando que a gente vai responder você, não vai. A gente nem tá olhando. A gente vê a Pode notificação e mandar, tá seguindo. continua mandando que dá engajamento, na verdade. Então a gente até prefere. Principalmente no Twitter, você que me xinga no Twitter, você é burro. Você é tão burro que lá é verificado. Cada vez que você comenta qualquer coisa, a gente aumenta o selo de verificação. Ah, tá vendo? Vai lá. Continue, por gente. favor. Mas é exatamente isso. Gente, todo mundo vai julgar. Sempre vai ter alguém que julgue. Sempre vai ter. O importante é você. O que você vai fazer? Você vai ligar pra pessoa que tá julgando? Você vai parar de postar? Meu Deus, ela falou isso e tal. Porque, gente, nos meus vídeos, eu falo pela minha própria experiência. Pode ter 100 comentários falando que, nossa, ajuda muito e tal. Se eu vejo uma coisinha, é claro que a gente fica mal. Mas aí eu vou parar de postar por causa disso. Eu vou me Óbvio que prender não. por causa disso. A gente Óbvio falou que disso no não. outro episódio. Tipo assim, tem 1000 comentários positivos. Tem um que fala negativo. mal te Aí você vai inveja. responder o negativo. Você deixou na mão os Literalmente. 1000 que te Nossa. elogiou. E eu fazia muito isso. Nossa. Tipo, tinha um monte de comentário me elogiando, aí eu fingia que não via. Ai, gente, quando eu fiquei escutando da loira burra, eu falei, tipo assim, se a pessoa se baseia na aparência, ela que é burra. Tipo assim, não me afetou, pra ser Literalmente. sincera. Tipo, eu tenho certeza que conforme a gente vai crescendo, os hates vão, Ah, enfim, vai tendo aumentando. mais Vai ter mais criatividade, enfim, É. vão acertar outras partes, né? Mas, sei lá, gente. Eu acho que a internet é algo tão superficial que as pessoas se prendem tanto a isso e dão tanto valor que é desnecessário. Sinceramente. Tipo, sei lá. As pessoas não te conhecem de verdade, então fica tranquilo e fica na paz de que as pessoas não sabem quem você é, então não tem direito de te julgar também, sabe? É. Porque a gente expõe a nossa vida, mas foi que nem você falou, até certo nível.
entendeu? Então, ninguém sabe quem é Sofia Madeira de verdade, ninguém sabe quem é Ninguém Mari Canto sabe. de verdade, ninguém sabe quem é Jean Chambre de verdade. Entendeu? Tipo, vocês só sabem o que a gente quer que vocês Exatamente. saibam. Então, tem várias outras coisas que vocês não sabem da gente. O que a gente passou, os problemas ruins da nossa vida. Então, as pessoas esquecem que a gente é humano justamente por causa disso. Sim. Porque eles não sabem, por exemplo, se o nosso pai morreu, se a nossa mãe morreu, se, tipo, assim, alguma coisa aconteceu, uma tragédia na nossa família. Não, e muitas vezes, aquele dia que eu tinha perdido uma amiga, eu gravei o Trumpcast normal, ninguém nem sabia o que aconteceu. Do lado de fora tá muito triste. Eu entrei aqui e gravei o programa normal. Sim. Tipo, a galera nem sabe o que tava acontecendo. A gente não Então, expõe pra gente, vocês. tem que ter muita Gente. sensibilidade com as pessoas que estão na internet, É. porque pode ter certeza que se tá na internet é porque tá querendo ajudar Sim. vocês, entendeu? Então, não julguem a gente, porque a gente tá querendo agregar vocês, independente do que acontece na nossa vida pessoal. Então, só tomem cuidado, entendeu? Com o que vocês falam, porque vocês não sabem É. de 100% das É. coisas que acontecem na nossa vida. Gente. Pesei um pouco? Pesei, mas tipo, Mas é precisa verdade. de um choque de realidade, porque Mas já tá mas é demais já, verdade, cara. vocês Aham. precisam ter consciência É. disso. Principalmente com cancelamento com adolescentes, enfim, com crianças. Uhum. Porque é muito mais pesado, ninguém vai encarar isso de uma Sim. forma positiva. E adolescente é a raça que mais erra nessa vida, então vocês que lidem com isso. E não tentem cancelar as pessoas na E internet. a gente tem que lembrar também que é crime, tá? Cyberbullying Cyberbullying. é crime. Sim. Arrasou, Gia. Eu já tô de saco cheio de hater, eu tô começando a ficar nervoso, mas não de responder eles. Mas, sabe, de vontade de denunciar, mostrar os prints, falar, cara, tá passando dos limites, sabe? Eles estão muito... Realmente. Não pra cima de mim, que eu já me acostumei também. Sim. Só que, sabe o que eu ia te perguntar? Você tem vontade de criar canal no YouTube? Então, eu criei uma vez, eu criei, aí eu postei um vídeo e tal, e eu achei super legal, mas qual que é o meu problema? É a edição. Eu posso gravar vários vídeos, mas pra editar, pra mim, é muito complicado e tal, porque meus vídeos do TikTok são realmente vídeos rápidos, diretos, que eu falo a dica assim, Não dá no tanto YouTube. trabalho. Exatamente, no YouTube eu tenho que me aprofundar muito. E eu acho até legal, porque realmente, isso eu vou poder falar tudo que eu penso, mas ao mesmo tempo eu acho que são vídeos que agregam mais conhecimento, agregam mais coisas e tal. E se eu quero realmente ajudar alguém, eu vou precisar de mais estudo que eu já estudo. E a parte de editar pra mim é mais chatinha, porque eu gosto, por exemplo, nenhum vídeo meu de dicas eu, por exemplo, gravo e posto. Eu gravo, aí eu coloco a legendinha, aí eu coloco tal coisinha e tal. E aí acho que isso é o que mais me incomoda. Mas, por exemplo, shorts do YouTube eu posto. Ai, sério? Aham. Que legal. É legal que o tipo de edição é diferente pra cada plataforma. Tipo É assim, ela adora verdade. editar pras redes sociais, eu adoro editar pro YouTube. Porque o YouTube tem a linguagem mais próxima da TV, que é uma coisa que eu fiz sempre. Sim, sim. Ai, A gente aprende todo dia nas plataformas. É Tá que gostando de cada- editar? Sim, mas é porque cada plataforma é diferente. Se você É. quer postar pro Instagram e quer Total. crescer no Instagram, você vai ter que ter totalmente uma estratégia diferente do Do TikTok. TikTok, o Instagram é qualidade, o TikTok é quantidade. Por É. exemplo, É. Liz Macedo, Careca e tal, elas vão postar 30 vídeos por dia falando qualquer coisa, mas são coisas assim que dão engajamento, porque o TikTok gosta disso, gosta de vida real e tal. E aí, uma coisa que, tipo, eu acho que me diferencia, assim, eu não postava qualquer coisa e tal. Realmente, todos os meus vídeos tinham um conteúdo, tinham dicas, tinham um trabalho e tal. E aí, isso foi uma das coisas que eu mais gostei, como eu cresci. Claro, depois eu continuei postando, eu tinha vezes que eu falava qualquer coisa e postava, mas eu acho que isso de ter um vídeo com conteúdo, com ensinamento é muito legal. É, com Não, fora que você tem que ficar de olho nas trends do TikTok toda hora. Tipo da novela das frutas, que a gente fez uma agora. Do Abacatudo! Nossa, abacatuda! Você sabia que a Moranguete veio aqui, né? A Moranguete veio aqui pro Trumpcast, a gente editou. É verdade. Mentira. Ela tá no TikTok. Mentira! Ela veio aqui. Não, mas eu acho muito legal. Nossa, Abacatudo! Não, tipo, nossa, Moranguete, sua bunda tá ficando durinha, hein? Não, e a gente Legal, começa- ela treinando aí com aquela música. Não, 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 não. Sabe? Você começa a falar com ela, você fala, pô, abacatudo mó vacilão do caramba, hein, mano? Não, é muito legal isso. Nossa, Eu tô viciado nas novelas de fruta. Agora fizeram uma muito matéria, você viu? entretida. A Globo fez uma matéria falando que faz mal porque tem traição, barraco e baixaria. Mentira. Sim, as suas novelas não faz isso, né, Globo? É que nem quando todo mundo falou que pra não dar a Peppa Pig pros filhos, porque Eu a Peppa vi, Pig é. era Não. levada. E tinha os Sendo que- negócios do Brain Hot, lembra? Que Sendo que a falavam Peppa tem um disso? monte de psicólogos. Nossa! Gente, Nossa, esse é- negócio das frutas é o novo Brain Hot. Sim, é o novo Six Agora tem um novo que é muito mais legal, que é das bijuterias, você viu? Você viu? Da bijuteria? Bijuteria? Tá entrando no lugar das frutas. É sério? Sério, tipo, brinco, anel. Meu Deus. Cara, é vi muito, isso é ainda. muito legal, muito legal. É o mesmo criador. Meu do- Deus, ele tá muito mais... Eu Ele tô- tá muito cronicamente online. né? Você tá muito Eu tô muito cronicamente grinda hoje. online.
Mas enfim, Mari, pra finalizar o podcast, a gente queria fazer só mais uma pergunta pra você. Pode falar. Se alguém quisesse seguir o mesmo sonho que você tem, que enfim, é inspirar as pessoas e ser criador de conteúdo, o que você falaria? Gente, eu falaria pra você, acho que uma das coisas que mais impede essas pessoas é a vergonha. A vergonha de alguém julgar, a vergonha de ser zoado, a vergonha posta. Realmente não liga, posta, porque o que eu venho falando várias vezes no podcast, sempre vai ter alguém que vai julgar, que não vai gostar e tal. Mas você vai deixar de postar, você vai deixar de fazer aquilo que você gosta por causa de uma pessoinha. Hoje você pode ter, tipo, por exemplo, 1 milhão, 2 milhões de seguidores, mas você deixou de postar aquilo com medo de uma pessoa falar. E aí você perdeu tudo isso. Gente, não tenha vergonha, as pessoas sempre vão julgar, mas no meio de uma pessoa que vai julgar, vão ter outras 10 que vão adorar. Então, postem, não tenha medo, você não tá fazendo nada de errado na internet. Você tá dando sua opinião, você tá dando ideias e você não vai prejudicar ninguém, você só vai ajudar. E vivemos num país democrático, então cada um tem o direito de pensar. A não ser que o seu pensamento seja criminoso, que aí você tá errado. Tem que saber um limite, né? Ai, Bom, gente, mas é isso. Muito obrigada, Mari, por ter obrigada eu, participado. gente, muito Foi muito legal, legal. sério. Foi muito legal, foi muito Nossa. divertido. Esse papo foi até mais diferente pro Jean, né? Porque a gente falou sobre várias Verdade, vários coisas tópicos femininas. É o primeiro episódio que a gente entra em detalhes sobre isso, sério? sabia? Ai, É o que saia legal. justa da... O Jean tá aprendendo bastante agora Que bom. nos tópicos femininos. Agora ele vai saber tratar a namoradinha dele direito. Ai, Mas gente. enfim, gente, é Adorei. isso. Muito Obrigada, obrigada. gente. E não esqueçam de dar o seu like e se inscrever no É verdade, canal. enche de like e comentário. Ninguém tá comentando nada. Vocês estão assistindo o negócio e, tipo, assiste até o fim, não Comentem comenta. o que vocês Comentem, acharam pra gente. gente saber o que a gente pode melhorar, o que a gente pode, enfim, pessoas que vocês querem que a gente traga. E é isso. Até a próxima. Beijo.